Quantas vezes nós pedimos perdão para Deus por conta de nossos pecados, nossos erros, nossas falhas repetidas e Ele em sua infinita misericórdia nos perdoa. Mas diante do erro do outro, nós levantamos um tribunal interior. Guardamos rancor, levantamos muros e queremos que sempre seja muito mais cruel a justiça para com o outro do que para com a gente. Jesus foi claro: perdoe 70 vezes 7. Esse número não é literal, é simbólico, apontando para um perdão ilimitado, contínuo, insistente. Mas por que é tão difícil? Talvez porque o perdão seja uma ferida no nosso orgulho. E como o próprio Santo Agostinho disse, perdoar é o ato mais divino dos humanos. E ele sabia, como poucos, que o coração humano resiste a esse gesto, porque precisa renunciar ao ego. Agora reflita. E se Deus aplicasse a mesma medida que nós aplicamos aos outros? O caos seria imediato. Estaríamos condenados, não apenas pelo pecado, mas pela incapacidade de soltar as correntes que prendem a nossa alma ao ressentimento. Em Tiago 3,9 fala o seguinte: com a boca bendizemos ao nosso Senhor e Pai, mas com a mesma amaldiçoamos os nossos irmãos semelhantes a Ele. É um contraste gritante. No domingo exaltamos a Deus, mas na segunda nós criticamos, guardamos rancor, amaldiçoamos o nosso semelhante. E Nietzsche já dizia: o ressentimento é a vingança do fraco. E se pensarmos bem, o rancor não nos fortalece, ele só nos mantém presos. O perdão, por outro lado, ele liberta. Liberta não apenas o outro, mas sobretudo nós mesmos. Pense em José vendido por seus irmãos, lançado num poço, largado por quem deveria cuidar dele. E no final, ele não apenas os perdoou, mas sustentou em tempos de fome. Se José tivesse guardado o rancor, sua vida teria sido consumida pelo ódio. O que fez dele grande não foi apenas ser o governador do Egito, mas ter um coração humilde para perdoar. Então aqui fica a primeira provocação. Você está pedindo a Deus um perdão que nem mesmo você está disposto a perdoar? E Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase é profunda, porque revela uma ordem implícita. Antes de amar o outro, é preciso aprender a amar a si mesmo. Mas o que significa amar a si mesmo? Não é orgulho, muito menos vaidade, nem tampouco é exaltação da própria imagem. Amar a si mesmo é reconhecer-se como criatura de Deus, feita sob a sua imagem e semelhança. É olhar para dentro e aprender a cuidar, respeitar e valorizar a vida que nos foi dada. E é aqui que surge um paradoxo. Como alguém pode espalhar amor se o seu coração está cheio de amargura? Jesus já nos alertava: a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de rancor, críticas e maldade, inevitavelmente isso será transmitido ao próximo. Os filósofos também debatiam isso. Sócrates também dizia: conheça-te a ti mesmo. Quem não se conhece não se cuida, e quem não se cuida não pode se doar de forma genuína. O amor próprio saudável é a raiz do amor ao próximo. Veja um exemplo bíblico: Elias, um profeta poderoso de Deus que meteu o pau nos profetas de Baal. Em certo momento da sua vida, ele entrou numa profunda depressão, pedindo para Deus a própria morte. E Deus não o repreendeu por isso. Ele enviou um de seus anjos para cuidar de suas necessidades básicas: pão e descanso. E só depois disso Elias pôde voltar a servir. Isso mostra que até um profeta por Deus precisou ser restaurado, amado, cuidado por Deus para então continuar sua missão. Muitas vezes andamos com a boca cheia de Bíblia, mas com o coração cheio de ódio. Nós repetimos versículos, mas não deixamos que eles nos transformem de verdade. É como disse o filósofo Kierkegaard: a Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus para nós. Mas se apenas a estudamos, sem viver o que ela diz, é como viver a vida, analisando o envelope, sem nunca abrir a carta. E aqui vai o ponto reflexivo. Se você não aprendeu nem ao menos a se perdoar, como você poderá perdoar os outros? Ou se você não aprendeu nem tampouco se amar, como conseguirá amar ao próximo?
Calma. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos começando agora e queremos dar o nosso melhor. Desde já agradeço. O ser humano é especialista em relativizar o amor. Amamos quando nos convém, quando há reciprocidade, quando existe algum laço de sangue ou algum interesse. Mas o amor de Cristo, meu amigo, ele não segue essa lógica. Agora pense, nós amamos nossa mãe porque ela nos deu a vida. Mas e quanto a uma estranha? Se fosse essa estranha que tivesse nos dado a luz, então a amaríamos. Isso mostra o quanto nosso amor por si só é condicional, hipócrita e interesseiro. Diferente do amor de Deus, ele é condicional. Ele ama porque ele é amor, e não porque precisa encontrar motivos para nos amar. Jesus deixou claro isso na parábola do bom samaritano. Quem demonstrou amor não foi o cara conhecedor da lei, o cara da boca cheia de Bíblia. Mas quem foi? Quem foi? O samaritano! Um inimigo cultural dos judeus. Ele não tinha nada a ganhar com isso, mas mesmo assim se compadeceu e cuidou do rapaz. Esse é o amor que Jesus exige de nós. Um amor que vai além da lógica humana. A filosofia também ecoa esse chamado. Emmanuel Levinas falava: o rosto do outro é um apelo ético que me convoca à responsabilidade. Em outras palavras, isso significa que, quando olho alguém, vejo um chamado para amar, independente de quem seja ou do que tenha feito. Mas qual é a realidade? Muitas vezes carregamos a Bíblia em nossos lábios, mas a maldade em nosso coração. Cantamos louvores, mas amaldiçoamos nossos irmãos. Pregamos sobre o amor, mas não suportamos quem pensa diferente de nós. Isso é uma contradição espiritual que destrói todo o nosso testemunho. Cristo nunca disse amem suas doutrinas, seus templos, suas tradições, mas ele disse: amem ao outro conforme eu vos amei. E o amor dele foi expresso na cruz, não em discursos. Martin Luther King Jr. dizia: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Se o nosso amor não é capaz de mudar relacionamentos ou de reconstruir pontes, não é o amor de Cristo. É apenas interesse disfarçado. Aqui está a provocação. Quantas vezes o nosso amor não passa de uma fachada? O amor que exclui, que julga, que só se aplica aos que nos agradam? Se for assim, não estamos vivendo o evangelho. Apenas interpretando o papel de religiosos diante da plateia. Agora chegamos ao ponto crucial. Não existe amor verdadeiro, senão aquele que vem de Deus. Acontece que o nosso coração é limitado, interesseiro e também é frágil. É Deus quem derrama em nós a capacidade de amar além das fronteiras humanas. O apóstolo João afirma: nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Isso significa que toda experiência autêntica de amor começa em receber o amor divino. O amor não nasce da bondade natural, mas da graça que nos alcança. Não foi Jesus quem disse? Vocês ouviram o que lhes foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem aos que vos perseguem e vos maltratam. E orai por aqueles que vos odeiam. Não é um amor de conveniência, mas um amor sacrificial. Refletindo agora com a filosofia, Hannah Arendt, ao falar sobre o perdão, disse que o ser humano só pode realmente se libertar do passado por meio dele. O perdão quebra a cadeia da vingança, do ódio e da repetição de erros. O perdão abre futuro. Quando você escolhe amar e perdoar, você escolhe a vida. Olha novamente para a cruz, irmão. Ali estava Jesus, pregado, ferido, machucado. E mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Agora pensa comigo. Se até Jesus, o próprio Filho de Deus, escolheu amar na hora mais dolorosa, quem somos nós para escolhermos o rancor? O amor ao próximo não é uma opção secundária da fé, é o centro dela. Já dizia o apóstolo Paulo: se não haver amor, nada serei. Então a reflexão final é: o que você vai escolher? Viver um amor cheio de contradições, humano, hipócrita?
Ou você vai se render ao amor de Deus que liberta, que transforma, que preenche a sua vida primeiro para depois você transbordar para a vida do próximo? A decisão é sua. Mas lembre-se, o mundo não será transformado pelos nossos discursos, pelas nossas doutrinas ou pelas nossas tradições. Ele será transformado quando cada um de nós decidir viver o amor de Cristo no dia a dia, na palavra, na ação e, sobretudo, no coração. Amém.